quando a gente foi visitá-lo, eu falo que é uma coisa que me marca muito, né? E uma coisa que me marcou muito é que quando a gente chegou para visitar, ele estava com uma roupa... Você ri, né? Ele estava com uma roupa de um neném grande. Então sobrando roupa. E aquilo... Pegou. Nossa, aquilo cortou meu coração. Que eu olhei assim, tipo... Não tem ninguém por ele. Sabe quando você olha assim... Legal. Ele estava limpinho, porque o hospital não vai deixar... Não, né? eles cuidavam dele muito bem. Limpinho, estava bem cuidado. Mas quando eu olhei assim, aquela roupa, aquele monte de coisa... Nossa, aquilo... Aí eu liguei para minha mãe. Mãe... Imagina. Ele não tem roupa. Aí minha mãe, não. Ele tem, sim, quer ver? A minha mãe foi lá... Comprou a melhor roupinha, assim, sabe? Para aquela saída do hospital, aquela... Aí comprou a melhor roupa, a melhor coisa do tamanho dele, né? Legal. Porque ele era menor que um RN, né? Ele era menor que um RN recém-nascido. Então, assim, isso é uma coisa que marca muito. Então, porque você falando, eu lembrei, porque a Petra, a gente achava ela pequenininha, né? Meu, 2 quilos e pouquinho, então eu imagino, com menos de 2,5 kg, Jesus, é muito pequeno. É muito pequeno. E eu tinha medo de quebrar ele, né? E você ainda sabe que ele tem algumas questões. Aí eu falo, como é que eu vou cuidar dessa criança? E aí eu lembro que o médico falou, olha, ele vai sair do hospital, ele está por 3 meses no hospital. Ele tem todas essas questões, ele vai sair do hospital, ele não pode receber visita. Porque por causa das vacinas, né? É a questão das vacinas. Não sei. E a gente é da igreja, né? Imagina, né? Imagina, a gente aquela orando, turma toda, então, né? Todo turma tempo. toda querendo ir, né? Lá da lista de oração, que ajudou. Exatamente. Que ajudou com a Ana. Nossa. E aí eu falei, gente, não dá para negar, né? A gente até... Né, falou, olha da janela. Algumas coisas assim, a gente tinha mais liberdade com o pessoal. Olha aqui, tá aqui, Mas foi um período um pouco mais complicado por isso. Mas a gente curtiu muito, né? Vocês tinham que, eu imagino que, diferente de uma criança que tudo normal, tal, imagino que vocês tinham que ir mais vezes ao hospital para levá-lo para ter acompanhamento. A gente, graças a Deus, logo, como eu trabalhava na época, e tinha um convênio bom. Logo em seguida que ele nasceu, eu já coloquei ele no convênio. E aí, eu já consegui fazer todas as consultas dele no convênio. Então, a gente teve que fazer acompanhamento com vários especialistas. Então, a gente teve que passar cardiologista, neuro, o pediatra. Aí, ele tinha problema respiratório. Então, assim, tinha N questões. Você tinha que sempre procurar um especialista. Entendi. E aí, a gente ia toda semana. Toda semana. Até... Ele foi crescendo, né? Então, por exemplo, a válvula do coração dele, que era aberta, ele foi curado, né? Então, a gente fez vários exames. Foi curado assim? Deus. É mesmo? Deus curou, Nós oramos por ele e Deus curou, né? Fechou. Ele tinha também a questão do exame do pezinho, refez o exame do pezinho e também tudo normal, certo. Questão respiratória também, ele não tem nada. Poxa. E a questão também que ele tinha uma lesão cerebral. Certo. A única coisa que afetou, essa lesão afetou, é que ele tem uma perninha que ela tem um problema no tendão. Ela é mais rígida. Porque ele teve eles falam que é os ventrículos, né? O aumento do ventrículo, que sangrou por vários manuseio, porque ele era muito pequenininho, várias coisas. Mas aí ele ficou com esse defeitinho na perna, mas é só na perna, ele é inteligente. Não, então... e aí a questão que ele tinha medo... Corria isso também, ter problema na fala, na visão, essas coisas podia. E tem criança, por exemplo, ele é atendido na ACD, ele faz o tratamento na ACD, faz as fisioterapias e tudo lá. Desde pequenininho, né? Agora você vê, tem criança que pegou o lado todo, que pega o lado esquerdo dele, graças a Deus foi só a perninha. A perna esquerda, que já fez 2 cirurgias e agora hoje ele tá com o pezão, antes ele pisava na pontinha. Hoje ele tá com 10 anos. Uau, 10 anos já. 10 anos. Então ele tá fortão. Aí faz as fisioterapias, vai ter que fazer, né? Com o tempo ele vai crescer, pode ser que
o tendão estique de novo, ele tem que fazer um cortezinho lá para esticar o tendão. Conforme ele vai crescendo, né? Então, o tendão ele não vai acompanhando. Né? Por falta ele acompanha, mas pouco, né? Então, você tem que dar um estímulo para ele. Você vai dar um piquezinho, aí ele já mas ele está bem. Ele é super tranquilo. Joga basquete, ele faz aula de basquete, faz aula de futebol, ele faz todos os esportes, ele é muito gente boa. Ele passou por outras coisas também, de cirurgias, né? Que ele teve a parte do papiloma, né? Ele teve um papiloma que a gente não identificava. O menino tem... Desculpa, o que é papiloma? Realmente não faço ideia. Papiloma é como se fosse uma verruga. Uma verruga. É uma verruga. Na realidade, é uma contaminação pelo HPV, né? Que acontece no nascimento. Tá. Por falta de pré-natal, um monte de coisa. Sim. Então, aconteceu. E essa contaminação dele deu na laringe. Que entrou pela garganta e pegou na laringe dele. Aí, imagine uma verruga lá dentro. E aí vai crescendo. Tem gente que está no esôfago, tem disso dentro do pulmão. Caramba. E aí cresce como se fosse um... A primeira vez, a médica deu a expressão, falando que era como se fosse um cacho de uva, com uma pontinha e fez aquele cacho. Mas a gente custou para descobrir. Né? Porque leva como ele é um prematuro extremo, ele teve a questão do pulmão. Ele teve 2 drenos de pulmão. É o dreno, a gente achava, a gente sempre tratou ele como problema respiratório, porque ele chiava. Entendeu? Porque por conta do papiloma, mas o chiava aqui, ó. Aí fazia exame no pulmãozinho, pulmão limpo. E ele chiando. Aí ele ficou internado nessa história, ele ficou internado lá uma semana, tratando do chiado lá, tomando antibiótico, tomando um monte de coisa, e não melhorava. Poxa vida, né? E o médico falou, olha, não dá para ficar com ele aqui todo esse tempo, a gente vai continuar o tratamento em casa. Tá bom. Aí minha cunhada conseguiu uma especialista em garganta. Uma otorrino que é especialista, porque tem todo... né? Aí, no dia, ainda falei, ele está tão cansado de hospital. Falei, deixa ele melhorar um pouquinho. Ela falou, não, eu consegui essa vaga, é difícil, leva agora. Nós levamos. Quando eu cheguei lá, ela falou, isso não é comigo. Isso é problema de laringe. É uma outra especialista. Porque é mais fino, né? E eu vou te encaminhar para lá. Tá. E aí, ela pegou e falou a seguinte frase. Vai rápido, porque eu não sei se ele chega. Uau. Assim, aí eu olhei para ela e falei... porque ele se esforçava demais para respirar, né? Por isso que... Aí eu peguei... aí a gente ficou... Como assim? Aí ela falou, corre. Aí a gente saiu de lá e foi... A outra especialista que é amiga dela. Então, assim, tudo preparado por Deus. Foi um negócio. Aí a gente foi para lá. Quando a gente foi para lá, ela fez um exame. Aquele exame da naso que você coloca a câmera... E aí ela foi até a laringe. Aí, quando ela olhou, ele estava com 90% da laringe obstruída. Nossa. Então, assim... Passava quase nada. Né? Passava nada de ar, 10%. Você tem lá os 100%, só passava 10%. Então, ele puxava muito... para poder... Nossa. E aquilo... E ele foi acostumando com aquilo. Então, ele... Para falar, ele puxava o ar. E não sei o quê. É porque ele tem um problema respiratório, né? Tal. Não era nada respiratório. Fazia bombinha direto. Até a gente conseguir descobrir. E anteriormente, sim, que acontece também, né? Mas anteriormente nenhum médico pensou, sei lá, tinha uma radiografia, fazer qualquer coisa, né? Naso, né? Não, mas naso não, mas... tava no hospital. Só não fez a naso, fez todos os exames, mas fez a... Podia ter indicado? Podia. Eu fiquei brava com isso? Fiquei. Imagina, claro. Mas graças a Deus, ele resolveu e fez as cirurgias que foram possíveis. Então, e logo depois já marcaram a cirurgia? Então, isso foi numa quinta-feira. Aí ela falou assim, olha, você vai pedir autorização para o convênio e aí você volta e a gente faz a cirurgia dele na segunda. Você precisa dessa autorização no final de semana. Quando a gente estava voltando no caminho, ela falou, olha, eu conversei com os meus colegas aqui e ele não vai aguentar até segunda. Uau, meu Deus, cara. Então, você vai internar com ele no pronto-socorro. E a gente vai fazer pelo pronto-socorro. Entrou pelo pronto-socorro do hospital. Aí, o convênio tem que autorizar. E aí, ela falou, você vai pelo pronto-socorro, porque ele não vai passar do final de semana. E foi isso. Aí foi lá e a cirurgia, no final, foi muito rápida. Foi muito rápida, porque é isso.
Era um caixinha. Ela foi Tira lá, ela falou, ela vai levar não sei quantas horas. Com 40 minutos já tinha acabado a cirurgia. Porque ela achou que, quando ela viu, ela achou que estava todo tomado. Sei. Não, mas era só um negocinho. a base ele era ficava muito assim, pequena. mas o perigo era dele fazer assim e fechar. tampar. Não, e fechar toda a respiração. Aí. Mas graças a Deus, aí ele chegou a fazer... Aí a gente descobriu o que era. O tratamento era só cirúrgico. Não tem o que fazer. Toda vez tinha que limpar. Quando estava crescendo, limpava. E crescia muito rápido. Crescia. A gente a gente fez 11 procedimentos. 11 foi 12. procedimentos. Nossa! E aí, um dos últimos... Não, o dos últimos, antes do tratamento, ele estava fazendo com 20 dias. Ele fazia... 30 dias. Essa limpeza. Porque uma cirurgia. É uma cirurgia. Cirurgia, eu falei limpeza, mas cirurgia, não é? Você corta... Não é um gargarejo, não. E detalhe, a gente também tem vídeo disso. Quando ele falava muito parecido com o Pato Donald. Né? A gente brincava com ele, porque ele falava, parece o Pato Donald falando, e a gente brincava com ele. Por quê? Porque estava muito perto das cordas vocais. Nossa. E ela falava assim, olha, ele vai voltar a falar normal, mas não totalmente normal. Ele vai ficar. Por quê? Conforme a gente foi fazendo a cirurgia, foi mexendo nas cordas vocais. Então, você tinha que tirar e cauterizar. Tirar e cauterizar. E estava nas cordas vocais. Entendi. E mais um milagre, que hoje ele fala perfeitamente. Não tem nada, assim, a voz dele é linda a voz dele. Não tem uma rouquidão, que vai ficando rouco, né? Não tem nenhuma rouquidão. Puxa. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas não assustem, hein, pessoal? A gente vai assustar o pessoal. Poxa, a criança. A questão foi uma luta. É um menino que ficou um menino mas guerreiro. Vencemos, né? Vencemos. E para nós também. Hoje ele está lá fortão, muito inteligente, aprendendo. Muito divertido, ele é muito engraçado. Sarrista, gosta de uma piada. Gosta de uma piada. Não é, mas a criança adotada vem com defeito. Não é isso. Não é isso. E pode acontecer também com uma família considerada típica, não? Claro. Né?